2024, ligações que tem de água residencial, só residencial, nós temos quase 1.900 que é a água solidária, que está incluso na tarifa solidária. Ou seja, a gente está aí com 7%, 7,76% das pessoas incluídas no benefício social dentro da Sanepar. Pode ser que esteja desatualizado, pode ser que tenha pessoas que tenham direito, mas não atende todos os critérios, porque daí tem que ter um consumo baixo, a casa tem que ter um tamanho X, né, 70 metros quadrados, às vezes é maior, enfim. Nisso aqui, na Sanepar, mostra que aqui ainda não tem tanto índice de vulnerabilidade. Né? Digamos assim, tem municípios que está em 14, 13, Sanepar, não significa que não que esteja corretamente. Esse que foi passado para o prefeito, até a gente tem que se inteirar melhor, entender porque pode ser outro viés, que ainda não chegou para nós. O da Sejuf, esse é o critério. Então, quem indica qual município, a quantidade de caixas e o repasse do recurso, daí é a Sejuf. Ele não colocou Sejuf, não colocou R$1.000, ele colocou as caixas d'água à disposição, inicialmente 500 caixas d'água. Então, a gente tem 500 caixas d'água, se precisar chegar um pouquinho mais cheio, eu já dou a palavra para você, Marcos. Dá licença um minutinho, analisando o que foi falado aqui, o que acontece, está acontecendo, é que o Rolândia cresceu e o abastecimento de água não acompanhou, tá? Não acompanhou, ficou defasado. Agora vocês estão fazendo uma captação e ampliando para atender lá o Santiago, aquela região lá. E o crescimento de Rolândia da agora para frente? Até 2024, vocês têm uma solução um pouco mais aberta. Então nós vamos ter problema até 2024, com certeza. Porque vocês estão aumentando ali para suprir essa deficiência. Mas vocês não estão contando que Rolândia tem um potencial de crescimento de 20% dentro de 2 anos aí. Então vai ter outra falha enorme ali. Quando vai crescer, aonde vai ter essa água para abastecer Rolândia? Bom, veja, a gente não consegue entender, a não ser que seja algo muito específico, que Rolândia possa crescer 20% em 2 anos. A não ser que tenha algo muito específico. Não está na estatística, tá? Porque hoje os municípios estão em decréscimo, inclusive. Nós temos nós meio na contramão, realmente. Pode ter um caso específico aqui por causa da industrialização. Nós estamos meio na contramão. Veja, mais de 2.000 vagas aí. O que nos levantou a desenvolver uma solução mais parruda, uma solução melhor, foi justamente a vinda da JBS. Porque ela deve atrair muito emprego, o desenvolvimento. E a gente não está fazendo essa solução apenas por uma condição também de abastecimento residencial. A gente também está pensando no desenvolvimento da infraestrutura para poder atender o emprego, porque sem água não tem indústria, tá? Então, a gente também está procurando uma solução mais parruda. Nós estamos falando de 2 megasistemas para poder atender essa demanda futura. A questão de 2024, sim, esse poço vai ser suficiente, numa condição normal, sim, junto com o sistema atual. Estamos fazendo reforço também lá no EMA de Jaú, para tentar atender justamente até 2024. Antecipamos 6 meses a etapa de Cambé para Rolândia, porque nós não conseguimos antecipar mais meses, porque como é tudo escalonado, a obra de ampliação desde a captação de Bagi, ela tem que entrar na sequência, mas nós conseguimos antecipar 6 meses já no cronograma. Essa obra estava prevista para 2025 e 2026, a gente já conseguiu puxar ela para 2024. Tá? Então isso já ajudou bastante no cronograma de poder atender. E as outras pequenas intervenções de melhoria que nós estamos fazendo no sistema existente para dar conta até 2024. Tá? Essa é o cronograma que a gente está conseguindo trabalhar. Gil, mas a gente... O Marcos tem alguma pergunta para fazer ali, Marcos? Bem pontual. Tem uma perspectiva daqui 5 até 10 anos ter 90 mil habitantes aqui. A Sanepar conseguirá atender essas 20 mil pessoas a mais? Veja, com a entrada do recalque de Cambé para Rolândia, nós vamos ganhar 140 litros. Vai atender. Vai atender. Aí, o que no estudo final, no final que eu estou falando, novo sistema, captação, sistema integrado, o que vai acontecer? O EMA para, o EMA será abandonado, tá? Porque ele está muito urbano. E aí vai ficar o sistema todo novo. Então até lá, o EMA continua, o JAU continua, os pós continua.
possivelmente até antes disso. Porque essa obra grande que a gente está falando, ela não vai ser feita no modelo tradicional. Ela vai ser feita de uma forma diferente, porque nós temos pressa. Tá? E é uma obra que é atrativa financeiramente para empreendedores. Então a gente vai buscar uma solução diferente, porque a gente quer que isso esteja integrado o mais rápido possível, que é como vai resolver o abastecimento. Veja, eu não posso responder pelo passado, o jeito que foi feito no passado, né? O prefeito também está aqui respondendo uma coisa que ele recebeu de herança. Nós estamos falando de uma coisa que vem de 1970. Nós estamos falando de captações que foram escolhidas lá pelo pessoal da Companhia de Melhoramentos. E isso era tratado municipalmente. Não tinha essa visão macro e holística do sistema. Ninguém olhava muito tecnicamente. Eu sou o primeiro gerente geral técnico da Sanepar aqui na região. É um novo olhar que nós estamos dando. Para quê? Para resolver tecnicamente. Porque a política é importante, necessária, fundamental. Mas ela tem que ter uma vertente técnica. Sem vertente técnica se morre o assunto. Não tem discussão. Você só fica com blá blá blá. Você não traz algo prático. Tem muita política, só que no Rolândia não tem um inventário que o prefeito Mas isso aí também não se faz no estado inteiro. Isso tem um custo muito absurdo. Você tem que buscar, como nós estamos procurando os caminhos corretos para fazer tudo que estava enrolado, como estava o lixo, estava o contrato, tudo isso aí. Agora, nós não vamos descobrir uma pós-pandemia de um ano e pouco no estado inteiro. As coisas vão fluindo normalmente e gradativamente. Ele falou, a água começou lá desde uma Sanerol de 1974. Esqueceram que o Rolândia ia avançar desse jeito. Mas o que passou? Se cada um tivesse, sempre falo, em todo o setor público, se cada um tivesse feito tão pouquinho assim, hoje não teria tantos problemas assim. E às vezes, ele foi muito feliz, o Gil, às vezes só vai com muita política, às vezes tem coisa que tem que ser técnico. É o caso que o Wilson colocou aí, que nós vamos buscar um profissional da área para fazer, veio aplicar o curso, para que nós possamos fazer as partes técnicas funcionar. E é o que tem que fazer para que a política vá bem. Márcio, você tinha alguma coisa para falar? Eu concluí. Sai um pouquinho da situação de Rolândia. Lá no São Martinho tem a Vila Rural. Vocês têm um poço artesiano lá que vocês têm domínio. Aquele poço artesiano tem um desperdício de água durante o dia lá muito grande. A gente é muito cobrado sobre aquele desperdício de água. Um lugar faltando água, o outro esbanjando água. Temos uma solução daqui lá. Só que lá nessa região, ela não é hidrometável. Aquela situação que ficamos tem uma situação na... Deixa eu até... Foi legal você levantar essa questão. Assunção, né? Lá tem um problema na Vila Rural, que a Sanepar está nos cobrando, eu comentei contigo, porque aquela Vila Rural tinha acho que 30 e poucas famílias e elas não estão tarifadas. E lá, na verdade, me parece que só tem hoje 5 ou 6 famílias que realmente faz o projeto Vila Rural. O resto já virou área de lazer, segundo as pessoas falam. Eu não tenho conhecimento assim de dados concretos na mão, mas nós podemos fazer um estudo, um levantamento para ver. A Sanepar está pedindo, inclusive, eu pedi para que, falei com o Leonardo, para que fizesse um levantamento concreto para ver, e ver como que se pode fazer. Quem está realmente fazendo o trabalho social da Vila Rural, que ficasse isento da tarifa. Agora o resto, que já está com piscina, com tudo, já está no outro tarifa diferencial. Não, eu estou comentando, que a Sanepar comentou, eu pedi a ele que nós fizéssemos um estudo dessa natureza. Mas eu falo assim, não tem uma solução, até não concretizar uma solução de evitar esse desperdício de água. Sim. Porque lá, se eu não me engano, acho que é 35 mil litros de água por hora, que poxa, lá se eu não me engano é timer que funciona. O cara liga o timer 6 horas, por exemplo, dia de chuva, 1 hora é suficiente para encher 4, 5 horas, água despejando lá, Deus dará. Eu já passei, inclusive, para o Leonardo, já não reclamar. Um mecanismo de solucionar essa vazão de desperdício de água. Então, o que eu posso me comprometer com você? A gente faz um estudo técnico lá, vou olhar esse problema do automatismo, né? Elimina o timer e coloca ele de uma forma remota. Tecnologia hoje tem para isso, tá? Se tiver um bom sinal de celular lá, a gente consegue ligar com uma unidade dessas. E com isso ele vai ligar no nível certo e desligar no nível certo, tá? Então isso é um problema. Então lá ele colocou uma conta, mas temos o outro. Tem momentos, depende muito da temperatura. Tem momentos que falta água lá. Então assim,
quando falta água lá, é justamente por não hidrometrar. Então você tem os dois lá. Não tem uma só, só não extravasamento. Também do consumo. Você também tem um desperdício de consumo por não hidrometrar. Só para explicar, às vezes. Então, mas faça uma taxa, por exemplo, vou te doar 20 metros por cúbico de água. Você tem ordem lá. Vamos dizer, a partir disso aí começa a cobrar. O cara vai. Opa! Só tem informalidades. Toda ligação que não tem consumo, toda ligação que o consumo não é medido, gera sensação de desperdício. Então, se ele tiver a ligação que é medida, ele vai controlar. Se não está controlado, vai desperdiçando. Então, tem que ter o hidrômetro. Como era uma área de rural, como que é feito, qual a tratativa que se faz juridicamente, que aquilo ali deve ter uma norma, uma lei ali, por ser, como é que dá o nome, da vila rural. Aquilo ali deve ter um documento, quem ganhou aquele terreno, o que está funcionando, qual a tratativa correta juridicamente tem que fazer? Nós pedimos até para levantar a questão do documento, para a gente saber quem é o dono Doutor desse Wilson, poço. Levantar para nós. Ou seria um caminho a Sanepar assumir o sistema e hidrometrar todos esses clientes, ou talvez passar para a prefeitura, para a associação deles, eles montam a associação e eles mesmos fazem a operação, tem que ter um custeio, energia elétrica. responsável. Então, assim, a nossa dúvida é essa, uma parte estava com a Sanepar, só que a documentação não estava, não está no nome da Sanepar. O nome de quem está? Da prefeitura? Tem como dar uma olhada nisso aí, doutor Wilson? Sim, porque se for da Sanepar, a Sanepar a partir de agora opera, é responsável, energia elétrica, tratamento, a Sanepar tem que hidrometrar. O Wilson está voltando de férias quinta-feira, ele já vai tratar disso aí. O doutor Wilson está fazendo, o Zeca acho que tem noção de alguma coisa, né, Zé? Mas resumindo, até resolver isso aí não tem como fazer um mecanismo que elimine esses. Não, é isso que eu vou levantar com a nossa área técnica lá, de manutenção eletromecânica e automação, para ver a possibilidade de colocar um equipamento lá para tentar regular o liga e desliga. Tá? Daí isso vai minimizar a situação do desperdício por extravasamento. Tá? Mas, como o Gancho falou, aí a gente também tem que regularizar do outro lado. Porque na hora que você estabelece o nível mínimo da caixa d'água e o nível máximo, a caixa d'água está assim. Ela liga aqui quando chega no mínimo e desliga quando chega no máximo. Esse controle do liga e desliga eu consigo pôr um equipamento que controla. Como é que é o timer? Liga tal hora e desliga tal hora. Se a água está aqui, às vezes dá tempo. Mas se a água está aqui, extravasa. Então a gente consegue pôr um equipamento para fazer essa regulagem. Isso a gente vai levantar. Eu queria comentar o seguinte. Primeiro, achei muito importante a tua explicação, a gente conhecer coisas que talvez a gente não tinha uma visão geral da situação. Mas a minha pergunta vai no sentido do seguinte: vamos focar lá no Jardim Santiago, que é a maior reclamação, igual uma pessoa falou, faz 20 anos que eu moro aqui, 20 anos que acontece isso. O maior problema é a captação de água, é o reservatório, porque essas coisas pontuais de bomba, a gente já entendeu que é furto e tal. Mas o que eu gostaria de saber é a reserva de água, não reserva lá na estação, o bairro, ou é a captação de água para a água chegar lá. Só nesse ponto que eu gostaria, que é um dos dois maiores problemas, é o Nobre e o Santiago. Tá. O sistema hidráulico vai funcionar com bombeamento. Ou ela vem por gravidade que desce a serra e leva, ou tem um bombeamento. Então, Santiago especificamente está no ponto alto. A região central está no ponto alto, a captação está aqui embaixo. É bombeado para o Santiago, é bombeado para a região central. A região central se interliga com o Santiago. Existe uma elevatória, um booster aqui, que pega do meio do caminho e manda para o Santiago. Então é bombeamento também. O que a gente está fazendo? Uma nova captação, ampliando então a captação, que mandará não para o central, mas sim para o Santiago. Poderia ter um reservatório maior lá? Sim, poderia. Atenderia? Sim, amenizaria. Mas resolveria o problema definitivamente? Não, se o bombeamento parar. Então o bombeamento tem que ter capacidade de manter o nível do reservatório, independente do tamanho dele. Tá? O projeto final, isso estará resolvido. Até lá esse bombeamento vai manter mais tempo bombeando para o Santiago. Consequentemente, mantém o nível do Santiago. Mantendo o nível, ameniza a falta d'água. O reservatório, quando ele é pequeno, eu não aguento... Ele é pequeno em função da demanda do bairro, mas não porque ele é pequeno.
porque também o bombeamento Então, mas daí vai entrar, às vezes não leva tudo que precisa. vai entrar a consideração que eu gostaria de falar. Por exemplo, a gente acompanhou nesses anos aí de seca hídrica lá em Curitiba, que teve racionamento, um dia sim, um dia não. Sim. Qual que é o maior problema hoje? A pessoa trabalha a semana inteira, sábado vai limpar a casa e que jeito? Né? Então, assim, e isso daí é o quê? É nos bairros específicos. Daí qual que é a maior fala aqui que todo mundo já escutou? No centro não acaba a água, lá acaba. Daí a região periférica, você está entendendo? E daí recai no poder político. Qual que era a minha sugestão? Eu acho o seguinte, se nós temos que sangrar alguma coisa, nós temos que sangrar todo mundo. Nós podemos, de repente, se a Sanepar não tem condição de atender, nós fazemos um racionamento de água no meio da semana. E daí, dependendo da região central, da região de lá, porque é melhor faltar água no meio da semana, que não é todo mundo que vai, exatamente que faltar só no domingo. Veja, O caminho de racionamento ou teria outro? não, o caminho do racionamento, ou rodízio, como você fala, é uma solução extrema. Tá? Não, É uma mas solução extrema. Eu concordo com você. Todo Agora, sábado, domingo, se eu colocar um falar, rodízio isso é verdade. semanal aqui, resolve o problema do fim de semana? Não. Não. Porque as pessoas, E vai gerar mais bronca. elas estão nas Aí, empresas. o que E a as gente... empresas, JBS, tem tudo com sorteando de alta potência lá. E aí elas estão lá. No final de semana, todo mundo vai em casa, quer lavar a roupa, e aí elas estão usando o sistema delas de casa, que está sendo insuficiente. Veja, mas essa condição do sábado, ela acontece em todo lugar. Sábado é o dia de maior consumo da Sanepar. Tá? Assim como ligar o ar-condicionado 6 horas da tarde, chuveiro, lembra? Isso sempre foi um problema. Hoje o horário de ponta até mudou, não é mais 18, agora é às 15, por causa dos ar-condicionados que fica puxando energia. Na água tem o seu pico também. A curva de demanda é à noite muito baixa, é onde a gente recupera os reservatórios. Na hora do almoço, de manhã dá um pico, cai, na hora do almoço sobe, depois ele cai de novo, à tardezinha, quando a pessoa chega em casa, sobe de novo. Depois, à meia-noite, ele cai de novo. É a hora da gente recuperar os reservatórios. Por isso que a obra para melhorar o Santiago foi aumentar a captação, uma ampliação da captação e um recalque direto para lá, para amanhecer o Santiago mais alto e manter ele mais alto durante o dia, seja segunda-feira ou seja sexta-feira, sábado. Se sair um consumo, ó, vou dar o número de Londrina, porque o Rolândia eu não lembro de cabeça. Dá o número de Londrina. Londrina consome por dia 180 milhões de litros, tá? Por dia. Num calor forte, que é a nossa região aqui, já tive, eu trabalhando no centro de controle, eu enxerguei 235 milhões por dia. Então você imagina, você pula de 170, 180 para 235. Não é 10%, porque deu aquela semana de calor intenso, calor contínuo, seca, poeira, chega, todo mundo quer abrir a torneira.